Bom dia, gente. Que bom ver praticamente lotada, né? Essa celebração. E então, né, a segunda música a gente já sabe. E hoje é dia de ceia. E, criançada, tem uma música que conta uma historinha do que Jesus disse, né? Que ele ia, no terceiro dia ele ia ressuscitar. Então, essa música fala sobre isso, para a gente relembrar, né? Que ele ressuscitou, vencendo a morte. Depois os professores lá vão explicar melhor. Então tá, vamos lá. Gente, lembrando, né, as crianças permanecem conosco e no final do louvor elas sobem. Casa sobre o monte.
calma, a paz e o abrigo. És amor em ação, esperança e a canção dos que choram. És consolo e dos famintos profusão, dos perdidos salvação. Venha sobre nós teu reino, faz brilhar em nós a tua luz. Quem pode esconder uma casa sobre um monte? Que as nossas obras mostrem o mover da tua mão. Como o sal que dá sabor à luz, que brilha, aponta para o teu amor. Venha sobre nós teu reino, faz brilhar em nós a tua luz. Quem pode esconder uma casa sobre um monte? Venha sobre nós teu reino, faz brilhar em nós a tua luz. Quem pode esconder uma casa sobre um monte? Ninguém. Como eu falei antes, né, hoje é momento de ceia, e essa próxima música fala de quem Jesus era, do que ele fez, e logo em seguida a próxima música, a música Isaías, a primeira e a segunda é Salvo em Cristo, né? A segunda música fala que por causa daquilo que ele fez na primeira música, enfim, baseado na palavra dele, o que a gente é, né? Então que a gente possa meditar, refletir, enfim, que isso nos leve a louvar a Deus através dessas músicas. Ele não tinha qualquer beleza, majestade pra nos atrair. Nada havia em sua aparência para o desejar, mas rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança mais irmã. A oferta pela culpa ele ofereceu pra satisfazer o Criador. Ele morreu pra que a sua luz em nós pudesse brilhar.
maldade pra nos atrair. Nada havia em sua aparência para o desejar, mas rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa ele ofereceu pra satisfazer o Criador. Ele morreu Para que a sua luz venha
Deus, te agradeço pelo dia de hoje, Senhor. Muito obrigada por cada pessoa que está lá embaixo servindo, Senhor, fazendo as viandas, Senhor, para acampamento, Pai. Muito obrigada por cada um que está aqui também. Muito obrigada por quem vai dar o estudo, Pai. Que Tu abençoe cada vida, Senhor, que a gente entenda que a gente não é uma vida separada, mas um corpo, Senhor, que a gente possa viver em corpo, Senhor, em comunidade, Pai. Que Tu prepare também os profs que vão dar aulinha agora, que Tu prepare o coração das crianças, que Tu prepare o nosso coração também para ouvir da Tua palavra, Pai. Abençoa a nossa semana. Em nome de Jesus que eu oro, amém. As crianças podem subir. Muito bem, então, para nós que permanecemos aqui, né? Vamos ter o nosso tempo aqui também. Quero te convidar já a abrir a tua Bíblia lá no livro de Colossenses, né? Semana passada nós iniciamos uma série no livro de Colossenses, né? O Olavo trouxe a exposição da primeira parte, e onde ele falou sobre o que é o Evangelho, e trouxe também um contexto, né, da carta de Colossos, a quem Paulo escreve essa carta, né, direciona essa carta, o contexto das pessoas que viviam lá, e esse é o lado bom da série, né, porque toda essa ambientação, esse contexto já foi dado, então a gente pode já ir quase que direto aí para o texto. E hoje nós vamos então meditar nos versículos 9, né, dando continuação do 9 até o 14. E essa carta de Colossenses, ela é um dos maiores tratados cristológicos do Novo Testamento. Ele fala sobre, Paulo faz uma defesa aqui, né, da pessoa de Jesus, da sua obra de salvação. Alguns estudiosos da Bíblia acreditam, inclusive, que Colossenses seja a epístola mais profunda que Paulo escreveu, de todas aquelas que ele escreveu, né, a de Colossenses seja talvez a mais profunda, porque ela tem esse viés, né, cristológico. E é muito interessante porque a mensagem de Paulo para aquela comunidade lá de Colossos, ela é desesperadamente atual para a igreja nos dias de hoje. Porque diversas coisas que a igreja de Colossos enfrentava, nós também enfrentamos, né, nos nossos dias. Nós vivemos um tempo de tolerância com o erro e de intolerância com a verdade. E isso era muito parecido com aquilo que os colossenses estavam vivendo também naquela época, né? Ao mesmo tempo, as heresias vão entrando no meio das igrejas, vão encontrando lugar, né, espaço, por causa dessa concepção atual que nós vivemos, né, de que as coisas não são bem assim, né? A verdade não é bem assim. Cada um tem a sua verdade. A verdade, ela é algo que muda. E aí, nesse contexto de vida que nós nos encontramos, as heresias começam a ser ensinadas, coisas contrárias à palavra de Deus começam a ser ensinadas, e elas vão ganhando cada vez mais espaço nas igrejas, nas comunidades, e por isso que nós temos essa bagunça do que significa hoje ser evangélico, ser cristão, né? É até um pouco vergonhoso a gente se identificar hoje como sendo evangélico, porque virou um bicho de 7 cabeças, quando na verdade não deveria ser. Então, lá na igreja de Colossos também havia, né, essa questão, havia um ensino do gnosticismo muito forte. O gnosticismo ensinava que, basicamente, que a matéria é má, é ruim, e o espírito é bom. Então, meio que não importava muito o que acontecia com o corpo, o importante era você cuidar do seu espírito. E aí também encontrava um grande problema na ressurreição de Jesus, na sua obra, porque Jesus ressuscitou corporeamente. E haviam diversos ensinos dizendo que não era bem assim a coisa. Então, já desde lá do começo, né, o ser humano, o pecado, vem tentando distorcer a verdade da palavra, e isso também acontece nos nossos dias. Então, a mensagem do livro de Colossenses, ela é extremamente atual,
né, para a igreja, e é importantíssimo nós estudarmos, então, essa carta, como nós estamos fazendo aqui, né, como igreja. Então, essa carta é uma resposta de Paulo a tudo isso, tanto para os dias dele, né, lá no primeiro século, quanto também para os dias atuais que nós vivemos. Então, quero te convidar a acompanhar a leitura comigo, Colossenses capítulo 1, versículos 9 até o 14. Diz assim, então: por essa razão, desde o dia em que ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. Isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus e sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda a perseverança e paciência com alegria, dando graças ao Pai, que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. Pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Vamos orar mais uma vez, gente? Senhor nosso Deus, queremos te entregar esse tempo aqui, Senhor, te agradecer também pelo tempo que já tivemos, colocar diante do Senhor esse tempo que vamos ter de exposição da Tua Palavra, que seja um tempo onde nós tenhamos foco, Pai, entendimento. Ajuda, Senhor, ilumina as nossas mentes com Teu Espírito Santo, nos dá foco, Pai, para que a gente consiga também manter a atenção nesse tempo aqui. Fala com cada um, Senhor, de acordo com a Tua vontade, Pai. Então te entregamos esse tempo nas Tuas mãos, e em Teu nome que oramos. Amém. Muito bem, então aqui nós temos uma oração de Paulo. Aqui nós temos Paulo escreve a sua oração para aquele povo lá de Colossenses, uma oração intercessora, né? E essa oração é pelo aumento e pelo desdobramento do Evangelho, né? Da revelação divina, e também pelo crescimento espiritual desses cristãos ali que se encontram em Colossenses. Essa oração é uma resposta de Paulo àquilo que ele ouviu, né? O relatório que ele ouviu de como estavam os colossenses ali, né? E ele demonstra um contentamento, né? Quando na semana passada, quando o Lavo trouxe a palavra, ali no versículo 3, né? Sempre agradecemos a Deus, o Pai nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês, no versículo 4, pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Jesus Cristo. Então, Paulo demonstra um contentamento com aquilo que ele ouviu, né? Do relatório, mas nessa oração ele também demonstra uma preocupação com o desenvolvimento espiritual daquele povo, né? Com aquilo que eles têm pela frente, tendo em vista essas heresias que estavam invadindo ali, principalmente do gnosticismo, né? Então, Paulo faz essa oração pelo desenvolvimento espiritual, né? dos colossos, ali, dos colossenses. E a primeira coisa que nos chama a atenção aqui é que, embora Paulo estivesse preso, Paulo, quando escreveu, estava preso, estava algemado, estava ali, talvez, no corredor da morte. A oração de Paulo não cita absolutamente nada a seu respeito, não é? Ele não faz nenhum pedido a Deus de libertação, ele não faz nenhum pedido a Deus que envie os guardas para libertá-lo, ele não pede que a igreja ore para que ele seja liberto. Paulo não faz absolutamente nenhuma menção a isso. Paulo ora pelo desenvolvimento espiritual dos colossenses. Porque para Paulo era muito mais importante a questão espiritual do que aquilo que ele estava passando, né, nesse mundo material. Paulo sempre priorizava muito isso nas suas cartas, isso é visível, a questão espiritual, desenvolvimento espiritual, crescimento espiritual, e ele em detrimento, né, das questões materiais. E, ao mesmo tempo, se a gente pensar no contexto de Colossos, eles viviam em um contexto ali muito difícil, de pobreza. A escravidão era algo normal, acontecia. E Paulo também não pede absolutamente nada relacionado a isso. Ele não pede para que Deus mande dinheiro para a igreja. Ele não pede para que Deus mande dinheiro para o povo, para que eles tenham uma vida melhor. Ele não pede que Deus liberte ninguém da escravidão. A preocupação de Paulo, de novo, é com o crescimento espiritual da igreja. Então isso já nos chama a atenção, porque eles estavam num contexto muito difícil, preso, e a igreja para quem ele escreve também está num contexto muito difícil. E Paulo não menciona em momento nenhum absolutamente nada de material. A preocupação de Paulo é absolutamente com a vida espiritual daquela igreja. Isso já deveria nos falar muito,
né, a respeito das nossas prioridades quando nós oramos. Aquilo que nós pedimos a Deus quando nós oramos, né? Talvez as nossas preocupações maiores é com a nossa saúde, com aquilo que nós temos, que não temos, que gostaríamos de ter, com coisas mais materiais e nem tanto por crescimento espiritual, para que a nossa vontade seja alinhada com a vontade de Deus, para que a gente experimente quebrantamento, crescimento, né? Então, talvez a gente já possa aqui ter uma primeira aplicação desse texto, que é pensar na nossa vida de oração. Primeiro, o quanto temos orado. E segundo, qual o conteúdo das nossas orações quando fazemos. A gente pode aprender muita coisa aqui só com essa questão do contexto em que Paulo estava orando. Ele concentra as suas petições a Deus nas bênçãos espirituais, não materiais. O assunto, esses assuntos da eternidade eram o que queimavam, o que moviam, o apóstolo Paulo. Então ele não se preocupava tanto com as questões temporais, terrenas, E aí então nós podemos ir para o conteúdo desta oração, O que Paulo pede a Deus, para que a gente aprenda também como a gente deve orar, o que nós devemos pedir a Deus, E eu gostaria que nós temos pelo menos quatro partes aqui da oração de Paulo. A primeira está no versículo 9. Por essa razão, desde o dia em que ouvimos, não deixamos de orar por vocês. E o que pedir? Pedir o quê? Que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. As cartas e principalmente as orações de Paulo são teologia pura. Então a gente precisa desmembrar um pouquinho para conseguir perceber, assim, mesmo que num nível médio, raso, aquilo tudo que está acontecendo aqui. Primeira coisa que Paulo ora é pensando em quantidade. Ele quantifica. Sejam cheios. Paulo não ora assim, façam de qualquer jeito, tenham um pouquinho pelo menos. Paulo diz, sejam cheios. Ele pensou orando em quantidade. E cheios de quê? Cheios do conhecimento da vontade de Deus. Sejam cheios de conhecimento da vontade de Deus. E aqui nós temos um aspecto muito importante para a gente refletir, porque às vezes a gente confunde a questão da vontade de Deus. A gente faz parecer que a vontade de Deus é um negócio muito difícil de descobrir. O que Deus tem para mim, o que Deus quer. E aí a gente fica olhando para lá, olhando para cá, e vai e consulta as pessoas espirituais, e pede para Deus nos revelar num sonho, numa visão, quando a vontade de Deus está revelada para nós aqui. Absolutamente tudo o que nós precisamos para as nossas vidas está aqui, nesse livro que você tem na sua mão, ou o aplicativo que tem aí na tua Bíblia. No teu celular, não a Bíblia. Ainda não dá para instalar um aplicativo na Bíblia, Então, Paulo pede que sejam cheios do conhecimento da vontade de Deus. Então, nós precisamos conhecer a vontade de Deus. É isso que Paulo está dizendo aqui, cheios de conhecimento da vontade de Deus. Mas esse conhecimento não é meramente intelectual. Não basta eu saber, conhecer a respeito de Deus. Ao contrário daquilo que os gnósticos ensinavam, porque o gnosticismo era uma filosofia, era uma religião até assim, mas muito filosófica, muito intelectual. Então poucos chegavam no nível de saber, de ser um mestre gnóstico, porque era muito intelectual. E não é esse conhecimento que Paulo está falando. É óbvio que naquele contexto ele está chocando as palavras do gnosticismo com o conhecimento, porque o gnosticismo era baseado no conhecimento. Mas ao contrário dessa compreensão intelectual somente do gnosticismo, o que Paulo está dizendo aqui é uma compreensão profunda da natureza da revelação de Deus em Cristo Jesus. Uma revelação que é maravilhosa, que é redentora, mas que nós precisamos conhecer, ser cheios deste conhecimento da vontade de Deus. Então Paulo não está pedindo só que os cristãos conheçam a vontade de Deus. Paulo está pedindo que transbordem desse conhecimento. E não só de um conhecimento intelectual, como a gente vai ver mais para frente aqui, mas de um conhecimento que vai vivendo, vai praticando aquilo que já conhece. Então, o conhecimento da vontade de Deus não significa que a gente apenas saiba falar sobre Deus.
Porque qualquer um de nós, qualquer pessoa, cristã ou não cristã, pode falar a respeito de Deus, pode aprender a respeito de Deus. Pode aprender os conceitos, a teologia, pode aprender a palavra de Deus, memorizar versículo e falar a respeito de Deus. Satanás usa a palavra de Deus para tentar Jesus. Conhece muito bem a palavra. E conhece a Deus, né? Foi criado por Deus. Então a gente tem que cuidar, porque esse conhecimento por si é vazio. Só conhecimento a respeito de Deus, por si só, é vazio. Se isso ficar na minha cabeça somente, é vazio. Se nada da vontade de Deus acontece na minha vida, se nada desse conhecimento a respeito da vontade de Deus acontece na minha vida, esse conhecimento é vazio. Não serve para absolutamente nada. Se não há transformação na minha vida por causa desse conhecimento a respeito de Deus, serve para quê? Conhecimento por conhecimento, né? Qualquer um pode ter. Então a gente conhece a vontade de Deus geral através da sua palavra. Tudo que a gente precisa saber está registrado aqui, na Bíblia. A gente não tem que buscar a vontade de Deus fora da palavra de Deus, em pessoas que trazem revelações, em sonhos, em profecias. Deus pode usar um anjo, mostrar lá para você, um anjo aparece na sua casa e fala, pode, Deus pode fazer o que Ele quiser. Mas Ele já nos deu a palavra, a sua vontade revelada. E o que a gente tem que fazer é se debruçar, é conhecer para ser cheio do conhecimento da vontade de Deus. Se a vontade de Deus está aqui, eu tenho que ser cheio disso aqui. E conhecer a sua palavra. Então é importante enfatizar que Paulo pede para que a gente seja cheio. Não conheça um pouquinho, não as migalhinhas, mas que a gente seja cheio, que a gente transborde. E a gente transborda de tantas outras coisas. E muitas vezes a palavra de Deus é algo que está super raso, né, na nossa vida. A gente precisa ser cheio do conhecimento da vontade de Deus, né? E tem uma intensidade aqui nas palavras de Paulo, né? Ele diz, tem um teólogo, Wiersbe, que ele fala o seguinte: cheio significa, no Novo Testamento, controlado por. A palavra que foi traduzida como cheio, ela significa ser controlado por aquilo, certo? Então Paulo ora para que esses cristãos sejam controlados pelo pleno conhecimento da vontade de Deus. Entenderam? Esse conhecimento vai nos encher a ponto que nós vamos nos tornar controlados cada vez mais por esse conhecimento. E conhecimento do quê? Da palavra de Deus, da sua vontade revelada. Então a gente vai ser controlado. Isso vai gerar para a gente o quê? Sabedoria e entendimento espiritual. Continuação do versículo 9. Com toda sabedoria e entendimento espiritual. Porque a sabedoria é o conhecimento aplicado. Eu saber, eu conhecer não é sabedoria. Quando eu começo a viver isso na minha vida, isso se torna sabedoria. Então o conhecimento aplicado se torna a sabedoria. O conhecimento deve nos levar à prática. Aquilo que eu sei da palavra de Deus deve nos levar a praticar. Deve ser uma luta constante na nossa vida, buscar, né, praticar a palavra de Deus. Não basta ter informações, a informação certa na minha cabeça. A gente precisa ter a vida certa diante de Deus. As duas coisas têm que andar juntas. Nós temos diversos exemplos, aqui dentro, lá fora, de que só conhecimento não basta para uma vida de santidade. Nós precisamos colocar em prática, as coisas andarem juntas, para que a gente cresça em santidade e tenha uma vida digna diante de Deus, que é o que Paulo vai tratar na sequência. Então, aqui nós temos a segunda parte dessa oração de Paulo, que é uma resposta ética e moral, versículo 10. Isso para quê? Ser cheio do conhecimento, isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus. Certo? Então, sejam cheios do conhecimento de Deus. E aí vocês, praticando isso, dando essa resposta a Deus, vocês vão ter uma vida digna diante dEle. Viver de maneira digna do Senhor exige
um propósito fixo de conduta, exige uma decisão de cada um de nós. Eu quero, eu preciso, eu tenho que viver. E essa resposta é esperada de Deus, da nossa parte. Eu tenho que querer ter uma vida digna diante de Deus. Esse tema Paulo vai tratar ali no capítulo 2, no capítulo 3, por 2 vezes, trazer essa ideia de novo de uma vida digna diante de Deus. Viver dignamente diante do Senhor é muito mais do que qualquer coisa que a gente possa aspirar na nossa vida. Ter uma vida que agrada a Deus. Isso é que a gente deveria buscar como cristãos. Porque aqui Paulo está declarando o objetivo da vida cristã. Por que o homem foi criado? Por que eu e você fomos criados por Deus? Para a gente buscar conhecimento, para a gente buscar carreira, para a gente se encher de coisa, ou para glorificar a Deus? A resposta mais simples a essa pergunta é: por que o homem foi criado? Para glorificar a Deus. Isso abrange todo o resto. E se eu fui criado para glorificar a Deus, eu tenho que buscar viver uma vida digna diante de Deus. Certo? Em resposta à sua salvação, em resposta ao impacto do Evangelho na minha vida, eu vou buscar viver uma vida digna diante do Senhor. E viver essa vida diante do Senhor de forma digna é ser consistente e envolve todas as áreas da nossa vida. Cada vez menos eu tenho que ter instabilidade na minha vida espiritual. Cada vez mais consistência, cada vez mais robustez, cada vez menos ser levado para lá e para cá por qualquer coisa que acontece, por qualquer doutrina nova que apareça na minha vida. Cada vez mais ser enraizado, ser cheio. São todas imagens, né, que o Novo Testamento usa. E a voz ativa, né, que Paulo usa aqui, vocês vivam. Isso para que vocês vivam. Traz a ideia, principalmente no texto original, de que essa participação do homem nessa busca por viver dignamente, ela é uma ação necessária e é uma ação esperada por Deus para nós. Deus espera que a gente busque viver uma vida digna diante dele. Não é algo que ele vai simplesmente nos fazer como robozinhos acontecer. Não, Deus espera que eu e você busquemos ter uma vida digna. Né? O Russell Shedd diz o seguinte, que a expressão maneira digna traz uma ideia de balança no termo original. E a ideia aqui é o seguinte: imagine 2 atitudes que possam ser colocadas na balança. Uma são as atitudes do próprio Senhor, nosso Deus, porque Ele é o parâmetro, né? Sejam santos, porque eu sou santo. Jesus fala: amem uns aos outros como eu os amei. Então, o nosso parâmetro é Deus, sempre, né? A pessoa de Jesus Cristo. E isso está no lado da balança. E as nossas atitudes e ações estão do outro lado da balança. Se houver um desequilíbrio para um lado ou para o outro, é porque só para um lado vai haver desequilíbrio, na verdade, é porque eu não estou vivendo uma vida digna diante de Deus. Calma, eu sei que agora o pensamento é assim, mas então é impossível viver uma vida digna diante de Deus. Se o padrão é o próprio Deus, eu vou ser colocado na balança com Deus, é óbvio que vai ser indigno da minha parte. Mas aí a gente vai ver mais para frente o que Paulo diz. Porque a gente tem que separar essa vida digna diante de Deus em pelo menos 3 partes. O que Paulo ensina sobre o que é viver dignamente diante de Deus. Tá? Vamos tentar entender o que é viver uma vida digna diante de Deus. Primeira coisa, viver para o seu inteiro agrado. Em tudo, versículo 10, maneira digna do Senhor, né? E em tudo possam agradá-lo. Então não é só naquilo que é legal, não é só naquilo que minha vida é mais fácil eu agradar a Deus que eu devo buscar agradá-lo. Não, em tudo eu possa agradá-lo. E sabe o que envolve tudo? Tudo. Envolve as nossas emoções, envolve os nossos pensamentos, envolve as nossas ações, e aí as ações, né, das mais diversas, como eu trato minha família, minha esposa, como eu me relaciono no trabalho, como eu lido com o meu dinheiro,
como eu lido com as pressões que acontecem, como eu lido com o pecado, se o pecado é um acidente, como deve ser, ou se o pecado é uma prática contínua na minha vida que me escraviza. Tudo isso eu tenho que buscar agradá-lo. Tudo isso vai sendo colocado na balança. Então, o fim principal do homem é glorificar a Deus em absolutamente tudo. Pensamentos, emoções, palavras, ações, em absolutamente tudo. Então, a gente tem que ter um cuidado, em primeiro lugar, para não viver buscando a aprovação de outras pessoas. Porque isso vai fazer com que a gente tropece também. Isso vai fazer com que a gente se torne escravo. Não estou dizendo que a gente não tem que ouvir ninguém, que eu vou viver a vida do meu jeito. Não é isso que eu estou dizendo. Mas estou dizendo que a gente tem que ter muito cuidado com a opinião das outras pessoas a nosso respeito. Porque senão a gente vai começar a viver querendo agradar os outros em tudo. E não a Deus. E muitas vezes, gente, para obedecer a Deus, você vai desagradar as pessoas. Muitas vezes, para obedecer a Deus, você vai ter que desagradar alguém que você gosta, talvez. Muitas vezes, para obedecer a Deus, você vai ter que abrir mão de uma coisa mesmo que a princípio parece legal, que tu gosta, mas que não está agradando a Deus. Então, é a Deus em tudo. Porque se o fim principal do homem é glorificar a Deus, então, principalmente aquilo que me cerca, que diz respeito à opinião de outras pessoas, tem que se tornar secundário. Principalmente quando me levam para longe de Deus. É claro que quando alguém vai te confrontar a respeito de um pecado, alguém vai te falar alguma coisa que você talvez tenha pisado na bola, um irmão na fé chega para você e diz, eu acho que não está legal isso aqui. É óbvio que a gente tem que levar em consideração, tem que pesar. E se estiver certo, a gente tem que reconhecer, pedir perdão e seguir. Mas eu estou dizendo que a gente não tem que ser escravo das pessoas. Porque nós somos escravos do próprio Senhor. O Novo Testamento não traduz a palavra como deveria ser. Porque nós éramos escravos do pecado e agora somos escravos do Senhor Jesus Cristo. Antes nós éramos escravos de algo que realmente nos escravizava. E agora nós somos escravos de alguém que nos liberta. Mas a palavra usada é escravo, porque o escravo, ele obedece. E isso que nós somos chamados a fazer, a obedecer a esse Deus que obviamente é amoroso, cuidadoso, né? Mas nós somos chamados a obedecer. Então, o verdadeiro comandante, o verdadeiro imperador de todas as coisas é o nosso Deus. E Ele que tem a nossa vida nas suas mãos, Ele que tem a nossa sorte nas suas mãos. E a Ele, somente a Ele que nós devemos buscar agradar. Em primeiro lugar. A segunda coisa de uma vida digna diante de Deus, que Paulo menciona aqui, ainda no versículo 10, é que nós precisamos frutificar em toda boa obra. Nós precisamos demonstrar frutos na nossa vida. O Evangelho tem que produzir frutos em nossas vidas. Não tem cristão verdadeiro que não tem fruto. Se não há fruto na sua vida e na minha vida, nós talvez não sejamos cristãos de fato. Talvez não sejamos salvos, porque a salvação vai produzir santidade, a salvação vai produzir fruto. É o que Paulo estava dizendo aqui, frutificando em toda a boa obra. Boas intenções, palavras bonitas, não são suficientes. Ter intenção de fazer algo já é um começo, mas esse algo precisa ser feito, de fato. Isso vai ser fruto. Isso desde um serviço na comunidade, desde abandonar um pecado, isso desde ser diferente de como você era o ano passado. Porque, gente, se nós tivermos um encontro pessoal com Jesus, entregamos as nossas vidas nas mãos de Jesus e continuamos iguais, talvez essa entrega, esse encontro nunca aconteceu, de verdade. Quando a gente olha para a palavra de Deus, todas as pessoas que se encontraram com Jesus saíram diferentes. Inclusive aquelas que não quiseram Jesus. Mas ninguém permaneceu igual. E eu e você não somos diferentes daquelas pessoas. Se nós nos encontramos com Jesus algum dia, isso tem que trazer mudança de alguma forma em nossas vidas. Frutificando. Gálatas 5, capítulo 22, fala do fruto do Espírito. Amabilidade, bondade, paciência, domínio próprio, etc, etc. Não tem como, gente, nós precisamos frutificar, senão de fato não fomos salvos
pelo Evangelho. William Hendrickson, ele diz que Paulo atribui às boas obras um imenso valor, quando elas são consideradas como um fruto e não como uma raiz. Tá? O que ele quer dizer? Não se trata da ação ou obra alguma do homem para efetuar, para conseguir mérito aos olhos de Deus, mas sim são atos cheios de amor, que quem observa não pode explicá-los sem recorrer à operação de Deus na vida do cristão. Quando Paulo está falando de frutificar em toda boa obra, não é fazer a obra para alcançar alguma coisa de Deus, mas é porque nós somos alcançados por Deus, e aí nós queremos praticar as boas obras, certo? Servir aos outros, servir em casa, na comunidade, no trabalho e assim por diante. Terceiro aspecto aqui de se andar digno diante de Deus, ainda no versículo 10, então transbordando, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Percebam que Paulo traz de volta o assunto do versículo 9, que é crescer no conhecimento de Deus. E, de novo, esse conhecimento não é teórico, mas é um conhecimento experimental que vai me levar a servir, a frutificar. Então, as coisas estão amarradas. É ter um relacionamento íntimo com Deus, ao invés de simplesmente especular sobre Deus. Já foi falado, eu já falei, acho que aqui inclusive, que é muito diferente eu saber que um remédio cura, e eu saber todos os remédios, os aspectos desse remédio, e esse remédio vai trazer a cura para a doença que eu tenho, e eu sei tudo a respeito desse remédio, eu posso ensinar vocês a respeito desse remédio, eu sei a fórmula do remédio, mas é muito diferente eu tomar o remédio. É bem diferente eu saber sobre Deus, e é bem diferente eu ter um relacionamento pessoal e íntimo com Deus. É isso que a gente precisa prestar muita atenção. Esse conhecimento de Deus, ele é dinâmico, ele é progressivo. Eu vou conhecendo mais, e vou sendo transformado mais, eu vou conhecendo mais, e vou sendo transformado cada vez mais. E é por isso que a vida cristã não tem como a gente permanecer parado. Não tem como. Nós vamos ou crescendo, ou nos afastando. Das duas, uma. Mas para que tudo isso seja possível, que talvez o peso disso tudo, se tu ainda está comigo, o peso disso tudo talvez seja muito grande. A gente pensa, poxa, a minha vida, o meu andar de dignidade vai ser colocado na balança com uma vida de dignidade do próprio Deus, porque essa é a ideia do original de uma vida digna. E talvez com razão você está pensando, mas é demais para mim. E de fato isso é demais para ti. E por isso a oração de Paulo prossegue, versículo 11, a terceira parte aqui dessa oração, uma capacitação sobrenatural. Paulo fala ali, sendo fortalecidos com todo poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda a perseverança e paciência com alegria. Então Paulo está dizendo, a gente precisa responder, a gente precisa ter uma vida moral e ética que corresponda a ser chamado de filho de Deus, uma vida digna diante de Deus. Mas, de fato, nós precisamos da ação do próprio Deus na nossa vida, senão isso não vai ser possível de ser feito. Na nossa força, embora exija esforço de cada um de nós, mas não é na nossa força somente que isso vai acontecer na nossa vida. A gente, eu e você, não somos aquilo que nós falamos, mas nós somos aquilo que nós fazemos. Tem até a célebre frase, de que falar até papagaio fala. Então, a gente pode falar um monte de coisa, mas aí aquilo que a gente faz é o que define quem a gente é. Por que nós não fazemos aquilo que nós sabemos que temos que fazer? Porque nos falta capacitação, porque nos falta intimidade, porque nos falta ser cheios do Espírito Santo, que vai nos capacitando a fazer aquilo que a gente sabe. Mas a gente não quer essa ação do Espírito na nossa vida. A gente não quer ser cheios do conhecimento de Deus, porque isso vai implicar em talvez eu abrir mão daquilo que eu tanto queria. Eu queria tanto, e aí eu descubro que algo que eu queria tanto não está de acordo com aquilo que Deus quer para a minha vida, e aí eu tenho que fazer uma escolha.
Ou continuar buscando a minha vontade e fazer aquilo que eu quero. Ou ser quebrantado pelo Espírito Santo, ser cheio desse conhecimento da vontade de Deus e abrir mão pela fé, sabendo que o que Deus tem para mim é muito melhor do que aquilo que eu posso prospectar para a minha vida. Mas essa decisão, que acontece diversas vezes no nosso dia a dia, é que é tão difícil para a gente. E por isso que a vida de oração, a vida de estudo e de conhecimento da palavra de Deus são tão importantes para a nossa caminhada. Porque aí sim eu vou ser capacitado pelo Espírito Santo a tomar a decisão correta. Deus não só revela a sua vontade para a gente, mas Ele também nos capacita a viver uma vida que cumpra a sua vontade. Deus não é esse Deus tirano, dá aqui um monte de coisa para fazer e te vira. Não, ele revela a sua vontade, o que de fato confronta a nossa vida em todos os aspectos por causa do pecado. Mas Ele também está conosco, nos capacitando a viver essa vida diante dEle. E Paulo usa 2 termos diferentes aqui para se referir a esse poder de Deus. Né? O primeiro dele é o dinamis, que é de onde vem a palavra dinamite. Esse poder que destrói tudo. E que é o poder de Deus no sentido de que nada pode ir contra, nada pode conter esse poder de Deus. Né? Então, Paulo fala aqui no versículo 11, sendo fortalecidos com todo o poder. E esse poder aqui é o poder dinamite, né? Que era talvez a coisa mais forte, conhecida, mas que não tem como ser contido. É o poder de Deus, certo? E a outra palavra é kratos, no grego, tá? Que significa este poder sendo manifesto. Ou seja, esse poder que não pode ser contido, sendo, de certa forma, contido por Deus para aquilo especificamente que Ele quer fazer na minha e na sua vida. Então, sendo fortalecidos com todo o poder, né, dinamite, de acordo com a sua força, que é o kratos, é a ação da força de Deus na nossa vida. Esse poder manifesto colocado em ação. Então, a virtude da vida cristã é o resultado de Deus operando na nossa vida. Quando Deus opera na nossa vida, a gente consegue ser capaz de cumprir aquilo que Ele quer que a gente faça. Mas isso não exime a nossa parte do esforço, né? Há uma confusão sobre a graça de Deus, no sentido de que eu não posso me esforçar, porque afinal de contas é graça. Mas a graça, ela é o oposto de mérito. Não é o oposto de esforço. Nós não merecemos, isso é fato, isso é graça de Deus, porque nos alcançou embora a gente não mereça. Agora, eu tenho que me esforçar para que isso acontecer. Lembra que a gente viu? É esperado de Deus que a gente se esforce e que a gente queira ter uma vida digna diante dEle. Então, quando a gente busca fazer as coisas para a glória de Deus, esse poder, essa dinamite atinge a nossa vida. Quando a gente busca fazer a vontade de Deus, o poder de Deus começa a agir em nós e se torna algo que vai trabalhando quase que numa sinergia, né? Eu busco fazer a vontade de Deus e esse poder de Deus vai me capacitando a fazer a vontade de Deus. E aí eu vou frutificando, cheio do conhecimento da vontade de Deus. Então esse é o método do nosso fortalecimento. O poder de Deus Pai em nós, certo? O poder de Deus Pai se opõe e vence as trevas do pecado na nossa vida e vai nos transformando cada vez mais à imagem do Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, que é o nosso alvo, pela ação do Espírito. A Trindade trabalhando em nós e através de nós. É o que Paulo está nos ensinando aqui. E para que tudo isso? Também, o texto continua. Para que tenham toda a perseverança e paciência, e essa paciência, não somente paciência, mas uma paciência com alegria. Por que Paulo fala de perseverança, paciência e paciência com alegria? Porque esse poder de Deus nos capacita a vivermos esse mundo caído. É esse mundo que nos machuca das mais diversas formas. Nos capacita a vivermos contra o nosso pecado, nossa própria carne, as nossas decisões erradas, que nos trazem consequências na nossa vida. Nos capacita a vencermos Satanás, que está ao redor como um leão procurando a quem possa devorar.
Esse poder nos capacita a vivermos com perseverança, uma batalha após a outra. Uma batalha após a outra. Com paciência, sem ficar reclamando de Deus o tempo todo, das pessoas, em contexto, das dificuldades. Mas não só paciência, paciência com alegria. O fruto do Espírito é a alegria. Então é um ânimo esticado ao máximo. É uma capacidade de passar pelas circunstâncias difíceis confiando em Deus. De perdoar ao invés de revidar. Uma capacitação de pagar o mal com o bem. De orar por aqueles que nos perseguem. De abençoar aqueles que nos amaldiçoam. Gente, por nós mesmos, nós jamais faríamos isso. A gente não vai fazer isso. A gente vai revidar para quem nos ofendeu. A gente vai querer amaldiçoar aqueles que estão nos perseguindo. A gente vai querer virar as costas para quem nos ofendeu de alguma forma. A nossa natureza humana caída vai querer fazer isso. Mas por causa da ação de Deus em nós, a gente pode fazer diferente, obedecer aquilo que o próprio Senhor Jesus nos ensinou e que está descrito lá nos Evangelhos. É aprender a cantar nas noites mais escuras da nossa vida. No momento mais difícil, a gente poder confiar em Deus e experimentar a paz que excede todo entendimento. E até talvez uma certa alegria, mesmo na noite mais escura que nós passarmos. Paulo ora pedindo então para os cristãos de Colossos: tenham perseverança, tenham paciência com alegria. William Barclay diz o seguinte: o cristão em Cristo passa pelo deserto chorando, mas cantando. Ele atravessa esse vale de lágrimas exultando em Deus. Ele canta na prisão como Paulo e Silas cantaram em Filipos. Como Jó, ele sabe que Deus inspira canções de louvor até nas noites mais escuras. É importante ressaltar que essa alegria ultracircunstancial não é um sentimento natural que nós mesmos criamos, mas algo que o Espírito Santo produz em nós, porque a alegria é fruto do Espírito. A ação de Deus em nossas vidas, terminando ali o versículo, nos faz dar graças ao Pai, porque nós lembramos que Ele nos tornou dignos de participar da herança do reino da luz. Versículo 12. Então, em resumo do que nós vimos até aqui, primeira coisa, o reino de Deus, ele é espiritual, mas ele também exige de nós uma resposta moral, ética. Exige um andar digno diante de Deus, com base no perdão alcançado por Jesus na cruz, por cada um de nós. E o principal objetivo do cristão é glorificar a Deus, viver uma vida digna diante de Deus em todas as áreas da sua vida. Ter um enchimento que pode virar até um transbordamento do conhecimento de Deus, da vontade de Deus, e que isso é mantido e abastecido pelo Espírito Santo em nossas vidas. Nós temos um quarto ponto aqui, mas esse quarto ponto faz parte da ceia, e eu gostaria de fazer uma pausa para que a gente, antes de entrarmos nesse quarto ponto, e gostaria que você tivesse um tempo agora diante de Deus. Então, por isso eu quero te convidar a fechar os teus olhos, abaixar a tua cabeça, e eu quero fazer algumas perguntas para que você reflita diante de Deus sinceramente. A primeira é, diante de tudo isso que nós vimos, como que você avalia a sua vida? Você tem mantido uma vida de oração, uma vida de leitura, diligente da palavra, de estudo, de crescimento no conhecimento, principalmente aplicando isso? Você tem percebido transformação vinda de Deus na sua vida? Olhando para trás. Você tem sido cheio do pleno conhecimento de Deus ou buscado isso de alguma forma? Vou te dar um minutinho para você refletir a respeito dessas coisas. Peça a Deus que sonde o seu coração.
versículos 13 e 14, Paulo diz: Pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino de seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Ainda de olhos fechados, gostaria de ler um trechinho aqui de um comentário do Martinho Lutero. E vai refletindo nessas coisas. Ele diz assim, sobre o sacrifício de Jesus: Ele fez isso por sua grande e imensurável misericórdia e seu amor por nós, sacrificando-se e suportando o juízo da ira e morte eternas. Esse pagamento e esse sacrifício são tão preciosos e custosos para Deus, porque foi feito por meio de seu único e amado Filho, que é unido a Ele em divindade e majestade, de modo que por meio dele Ele reconcilia, aceita em graça e perdoa os pecados de todos os que creem em seu Filho. Somente assim desfrutamos do precioso pagamento e do mérito de Cristo, que, por seu amor imerecido e indescritível, obteve e o concedeu gratuitamente a nós. Não temos absolutamente nada em nós mesmos do que possamos nos orgulhar. Em vez disso, com toda alegria, agradecemos eternamente e o louvamos por isso, por ter feito tal sacrifício e pago um preço tão alto para nos redimir, pecadores condenados e perdidos. Tenha um tempo de oração com Deus e conforme você terminar, pode se levantar se você é membro aqui da Aliança, se você é batizado em alguma outra igreja evangélica, pode se levantar conforme terminar, pegar os elementos para participarmos da ceia. Mas não tenha pressa, tenha seu tempo aí com Deus.
Em 1 Coríntios, capítulo 11, versículos 23 até 26, o próprio apóstolo Paulo escreveu sobre a ceia, dizendo assim: Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: Isso é meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Por causa do sacrifício de Cristo na cruz, por causa dos méritos ganhos por Jesus lá na cruz, por causa da ira justa de Deus que foi derramada sobre Jesus, a ira que era destinada a mim e a você, nós podemos ter esperança da vida eterna. Nós podemos esperar, um dia estaremos com Cristo, no novo céu e na nova terra, onde nada mais vai ter de tristeza, choro, pecado. Por causa do sacrifício dele, nós podemos ter uma vida digna, buscar ter uma vida digna diante do Senhor dos Senhores, porque Ele mesmo age nas nossas vidas. Então eu gostaria que nós orássemos agradecidos pelo pão, que representa o corpo de Cristo que foi entregue, aonde o meu e o teu corpo deveria ter sido entregue, e ainda assim não seria suficiente para pagar essa dívida com Deus. Vamos agradecer a Ele por ter feito isso em nosso lugar. Senhor Jesus, nós queremos te agradecer, Pai, te agradecer pelo tempo que nós tivemos aqui de palavra, te agradecer, Pai, pela forma como o Senhor nos alcançou, a forma como o Senhor nos amou e a forma como o Senhor nos ama, Pai, a ponto de trabalhar em nós constantemente, Senhor. E nós queremos te agradecer, Pai, pelo teu sacrifício na cruz, que nos resgatou, Senhor, que nos transportou de um reino de trevas para o reino do seu Filho amado, um reino de luz. Obrigado, Senhor, porque Deus Pai, o Senhor enviou o teu único filho amado, Pai, para morrer no nosso lugar. Obrigado, Senhor, pela tua obra de salvação. Obrigado pelo teu corpo, Pai, representado por esse pão que foi entregue naquela cruz no nosso lugar. Obrigado que podemos ter esperança da vida eterna, que o Senhor Jesus ressuscitou dentre os mortos, Pai, e está sentado do lado direito de Deus no céu. E nós esperamos, Pai, ansiosamente que o Senhor venha nos buscar e nos levar para casa. Obrigado, Pai, pelo teu sacrifício. E obrigado por esse pão que representa o teu corpo, Pai. Em teu nome que nós oramos. Amém. Vamos participar juntos? O texto continua dizendo: da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem, em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e sempre que beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Vamos orar agradecendo. Senhor Jesus, muito obrigado por esse cálice, com esse suco que representa o teu sangue, que foi derramado naquela cruz, Pai, em nosso lugar. Esse sangue, Senhor, que nos lavou, nos purificou, nos trouxe da morte para a vida, Senhor. Obrigado porque estamos fazendo isso mais uma vez, Pai, esperando o teu retorno. Obrigado porque nós podemos fazer isso até que o Senhor venha e temos essa esperança de que o Senhor virá e virá nos buscar, Pai. Obrigado, Senhor, pelo teu sangue que foi derramado, Senhor. O Senhor que não tinha pecado algum, o Senhor que nunca cometeu nenhum pecado, era apartado do pecado. O Senhor morreu, Pai, no lugar dos pecadores. Obrigado, Senhor, porque nós nem entendemos esse sacrifício de maneira completa. Mas queremos te agradecer, Pai. Te agradecer porque tomou o nosso lugar naquela cruz. E obrigado, Pai, por esse suco que representa, Pai, esse sangue derramado naquela cruz. Obrigado, Senhor, pela tua obra de salvação. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, que nos lembra, Senhor, da esperança da vida eterna. E obrigado porque temos ainda a possibilidade, Pai, de nos santificarmos diante de Ti. Nos capacita, Senhor, a fazermos isso. Nos capacita, Pai, a vivermos uma vida digna diante do Senhor. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Não porque nós merecemos, Senhor. Porque o Senhor sabe que nós não passamos de pó sem Ti. Mas porque o Senhor um dia nos perdoou na cruz. Porque Jesus morreu no nosso lugar. Podemos ter os méritos dele conquistado na cruz. Obrigado, Senhor, pela Tua graça e pelo Teu amor. Demonstrado desta forma, Senhor,
tão maravilhosa na cruz. É em nome de Jesus que eu oro e que eu agradeço. Amém. Vamos participar juntos, então? Amém? Queridos, nós vamos ficando por aqui, então. Espero que cada vez mais crescendo e frutificando no conhecimento, frutificando nas boas obras. Se você encomendou a vianda, passa lá embaixo pegar. Já está lá esperando. Um bom almoço, bom domingo e até a semana que vem, se Deus permitir.